A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo de bom com você? Muita paz e alegria. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos aí no 30º domingo do tempo comum, a liturgia desse final de semana. É isso mesmo. Vamos nos preparar já para um ano novo da liturgia que vem no final de novembro, né? O último dia de novembro, o último domingo de novembro é a festa do Cristo Rei. E aí começamos uma nova etapa em dezembro com o Advento, não é isso? Seja bem-vindo você, minha irmã, meu irmão. Hoje, nesse final de semana, no domingo, nós celebramos Santo Antônio Maria Claret. Não se celebra a festa dele por causa de domingo, você sabe disso, né? Mas a gente sempre fala do santo, mesmo sendo domingo, porque muitas vezes é importante, né? Santo Antônio Maria Claret é o fundador dos claretianos, olha só, o fundador dos claretianos, uma ordem importante na igreja, tá bem? Ele é um grande homem de Deus, hein, tá? Ele tinha um lema de devoção: Nossa Senhora é minha mãe, minha madrinha, minha mestra, meu tudo, depois de Cristo, né? Esse é o grande homem modesto, trabalhou com o pai dele numa tecelagem, fábrica de tecido, até os 22 anos. Depois foi para o seminário, se tornou padre. Aos 28 anos ele foi ordenado sacerdote, tá bem? E viveu uma vida de intensa, tanto na vida missionária, né, como no cuidado com os pobres. Até que ele fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, ou também chamado os claretianos, tá bem? Esse é o grande homem de Deus, evangelizou e salvou muita gente, levando elas a uma experiência de Deus, a uma mudança de vida. Amém? Pois bem, vamos lá então? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Olha, falando ainda de Santo Antônio Maria Claret, com os amigos, ele como já arcebispo, né, evangelizou milhares de almas, isso por meio de missões populares e textos escritos por ele, que chegaram a 144 obras, textos escritos. Formador das religiosas Maria Imaculada, voltou à Espanha, também tornou confessor e conselheiro particular da Rainha Isabel II, participou do Concílio Vaticano I, né? E ao desviar-se de calúnias, retirou-se para a França, onde continuou apostolado até passar pela morte e chegar à glória no dia 24 de outubro de 1870. Tá bem? Esse é o nosso querido Santo Antônio Maria Claret. Tudo bem? Pois bem, vamos pegar a liturgia de hoje, desse final de semana, dia 30º domingo do tempo comum, no primeira leitura, que é tirada de Jeremias. O Senhor vem falar, através da boca de Jeremias, em relação àquele que virá, né? Em relação àquele que virá, o Senhor vai suscitar alguém que vai enxugar as lágrimas do povo, né? Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai e cantai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel, né? Esse resto de Israel é aquele que sobrou depois do exílio da Babilônia, né? Eis que eu trarei do país do norte e reunirei desde as extremidades da terra, entre eles cegos, aleijados, mulher grávida, parturientes, são uma grande multidão que retornam. Porque daquela pequena nação, Deus trouxe os cristãos, futuramente, né?
e fez uma grande nação que somos nós hoje. Tá bem? A carta aos Hebreus vai falar do sumo sacerdote, que ele é tirado do meio do povo, tá? E aí vem a palavra de Deus: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. A carta aos Hebreus fala da pessoa de Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, não da tribo de Levi, não do povo de Israel, como estava acostumado lá no templo, não. Ele vai falar que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí retorna lá em Abraão. Abraão ofereceu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi. Tá bem? Isso é importante, por isso que Jesus está acima de todos. Ele é o sumo sacerdote. Muito bonito isso aí. E esse Jesus que é o sumo sacerdote e que veio para reunir as nações de todos os cantos da terra, ele veio pregar o evangelho, anunciar a palavra para todos nós. E o evangelho de hoje vai falar um pouco sobre a ação desse homem que veio para realizar uma vida nova no nosso meio. Vamos pegar lá? É Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos os repeliam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquilo que Jeremias fala na primeira leitura, que Hebreus fala do sumo sacerdote, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é esse Jesus que manifesta o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia na sua pregação, quando ele começa a colocar no nosso meio a boa mensagem, a boa nova, o evangelho, que começa a implantar o seu reino. Aqui nós vemos o cego Bartimeu na beira do caminho, né? Engraçado que o cego Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, né? Quer dizer, a fama de Jesus já estava correndo para todo lado. O cego, sentado à beira do caminho, percebeu que era Jesus que estava passando. Ele gritou. E essa oração de Bartimeu é a oração mais simples e mais humilde que existe. Jesus, tende compaixão de mim. Ele gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que nós possamos aprender com esse cego. Eu já falei algumas vezes aqui, mas é bom a gente repetir, em relação àquele peregrino russo. Tem um livro que chama Peregrino Russo, né? Um rapaz da Rússia perdeu a família no incêndio, perdeu tudo, e ele saiu caminhando, peregrinando pelas estradas, à procura de um sábio que pudesse ensinar a ele a oração perfeita, a oração plena. E caminhou, ia num lugar, ia no outro, e sempre em penitência, dormindo por meio das estradas, né, numa mendicância mesmo, esse peregrino russo. Até que uma vez, pela graça de Deus, ele chegou a perceber qual era a oração perfeita, que é a oração do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E a partir desse momento, e naquele tempo eles rezavam muito a jaculatória, né? Que é uma oração pequenininha que vai repetindo, repetindo, repetindo. Ele começa a rezar essa jaculatória: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque essa oração do cego é uma oração plena da humildade, da simplicidade, do reconhecimento quem é Jesus, que é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, que se manifestou no nosso meio, como Jeremias estava falando, como Hebreus está dizendo, né? Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o filho de Davi, aquele que foi prometido. O cego Bartimeu expressa numa frase uma oração plena, e no final dela vem a sua humildade: tenha compaixão de mim. Isso é importantíssimo, meu irmão. As nossas orações têm que ser oração de humildade, de simplicidade, de reconhecimento da grandeza divina e da pobreza do nosso coração. Quando Deus percebe em nós essa sinceridade e essa busca de Deus na humildade e simplicidade, Ele coroa a nossa vida com suas graças. É a única forma de recebermos as graças de Deus, é na humildade do nosso coração. Jesus chama o cego, ele joga a capa, isto é, abandona a vida de cego e corre para Jesus. E lá Jesus faz uma pergunta para ele que é impressionante. Jesus estava vendo que ele era cego, mas quem sabe ele estava querendo uma outra coisa, precisando de algo diferente. E Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu faça? Que eu veja, Senhor. Engraçado que a visão do cego não só foi uma visão física, mas foi uma visão espiritual, porque a partir daquele momento ele passa a seguir Jesus. O cego passou a chegar por um milagre de Cristo, mas o maior milagre foi a salvação do cego, que passou a seguir Jesus pela experiência que ele teve com o Senhor. Isso para nós é importante, nós percebermos que mais do que milagres em nossa vida, Jesus quer nos levar a uma experiência pessoal com Ele, para que nós possamos viver na sua graça, no seu amor, por toda a nossa caminhada de vida. Deu para entender? Pois bem, meu irmão, minha irmã, que esse final de semana, que essa palavra de Deus possa ecoar em nossa vida e nos levar a falar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, tenha compaixão de cada um de nós na nossa caminhada de vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe você, um excelente final de semana, uma santa semana, e que as bênçãos de Deus sejam derramadas continuamente na sua vida, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura.
cala, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra-me